Olha só. E tá acontecendo isso no caso da Larissa Manoela, é? Tem certeza? Gente, amiga, estão me dizendo agora que os advogados da mãe estão renunciando o caso. O que significa? Que os advogados que estiveram aqui no programa, falando em nome da mãe, entregaram a carta de renúncia. Algo acontece entre os advogados com a mãe da Larissa Manoela. Porque eles abandonam a mãe, deixam, na verdade não abandonam, estão deixando o caso dentro dos princípios éticos já da OAB, né? Ele precisa entregar uma carta de renúncia, a mãe tem um tempo até determinar, designar outro advogado, isso não vai fazer com que a mãe tenha prejuízo na sua assistência de acusação, mas chama atenção, doutora, não é normal uma mãe que é tida como testemunha, a gente tinha informação que ela é advogada, os advogados agora, que ela é investigada, os advogados agora deixando a mãe. Significa? Significa que há algum problema entre a conduta da mãe, não que ela evidentemente possa estar envolvida no homicídio, e a linha da defesa, que não é defesa, é de assistência de acusação. O que pode acontecer? Nem sempre há necessidade de um assistente de acusação, né? O Ministério Público já faz isso. Toca sozinho, mas a gente admite exatamente... Até porque essa pessoa pode traduzir o termo juridiquês para a parte interessada. E ficar mais disponível e até contribuir com algumas peças para a própria investigação, para que a gente forme a convicção na denúncia. Não é fundamental. O que pode acontecer aí? Um problema de honorários. Então, o Ministério Público... Não é caso de honorário, já me falaram. Então alguma coisa aconteceu e se rompeu ao meio. Eu vou conversar agora com esses advogados, mas o Percival há de se lembrar que a única vez que nós vimos advogados saindo do caso, inclusive o caso do Natanael. O Natanael saiu misteriosamente do caso lá do caso da Lucilene. Na Kashima lá. Não, na Kashima não. O Natanael era o advogado do caso da Lucilene, do assassino da Lucilene. Isso. E ele falou, se eu descobrir que meu cliente cometeu crime, eu abandono o caso. Tem alguns casos assim, né? Advogados que não aceitam defender assassino, né? Faltou com verdade com a própria defesa, né? Aí não tem mais jeito. Porque não pode mentir para médico nem para advogado. Não, porque senão você acaba com o processo do seu próprio cliente, né? Não há interesse. Será, Percy, que os advogados descobriram algo da cliente dele que possa estar fazendo com que deixem o caso? O que eu tenho absoluta certeza é o seguinte, um bom advogado que trabalha na área criminal, ele quando está com o cliente, ele explicita, deixa muito bem claro. Você pode mentir para todo mundo, menos para mim. Por quê? Porque a tese, o arcabouço da defesa é construído em cima de fatos e ele precisa planejar uma defesa. Por outro lado, a segunda possibilidade é o próprio advogado não acreditar que ele tem a menor chance de obter êxito nesta causa. Então ele desiste, porque quem vai ficar com a fama, entre aspas, é ele perdeu o caso e ele não quer ficar, então ele abandona o caso por essa razão. Mas aí o que acontece? Quando há essa mentira, eu acho que o termo correto é quebra de confiança. Total. Né? Quando há uma quebra de confiança, e não adianta você falar para a pessoa, olha, não minta mais para mim, que é igual o copo de cristal. Não junta mais os pedaços. O advogado precisa ter muita certeza do que está fazendo, até para não responder lá na frente por litigância de má-fé. Sim. Né? Sim. Vamos conversar. Quem é que está lá? Ariane Rolim? Cadê a Ariane Rolim? Ariane, pergunta que todo mundo quer saber. A pergunta que todo mundo faz nesse momento. Porque esses advogados que são brilhantes, são competentes, abriram mão do caso e não representam mais a mãe da Larissa Manoela. Alô, você, bom dia. Bom dia, Bate. Eu vou começar perguntando, estou aqui com o doutor Ronildo e o doutor Lucas, vou começar perguntando direto e reto. Por qual motivo vocês saíram da defesa da mãe da Larissa Manoela? Quem vai responder primeiro? Você pode falar? Bom dia, Bate. Bom dia, Ariana. Saímos da defesa, protocolamos ontem o pedido de renúncia por divergências de informação. Nós temos de um lado o pai e de um outro lado a mãe. Eles estavam divergindo algumas informações e achamos por bem seguir apenas com Cícero, que é o pai da Larissa Manoela.
Eu vou fazer a pergunta que a população vai querer, mas por quê? Por que seguir só com o pai? O que seria essa divergência de informações da defesa ali, da acusação do pai e da mãe? O que acontece entre esse pai e essa mãe que vocês decidem ficar apenas com o pai? Bom dia, Bate. Bom dia, Ariane. Quando há e está previsto até mesmo no Estatuto da Advocacia, quando há uma divergência de entendimentos, quando a pessoa passa a não transmitir ao advogado todos os elementos, ou quando há alguma contradição, está previsto no Estatuto da Advocacia e nós somos fiel a isso. Tem que haver uma renúncia ao melhor caminho. Na divergência de entendimento, não há o que se inventar, né? Diz aí um ditado popular que não pode mentir para Deus nem para o advogado. E isso é uma parcial verdade, porque quando há divergência fica desconfortável. Um fala uma coisa, outro fala outra, então o melhor de se fazer é a renúncia, para que não atrapalhe as investigações. Tudo o que nós queremos é que a pena seja endurecida para Diego. E nós não podemos permitir esse tipo de divergência. Então, o melhor caminho, não estamos falando mal da mãe, que estamos renunciando, nada disso. Ela não demonstrou que tem indício de participação alguma para nós. Mas pequenas divergências aí nos fez pensar e que, para um melhor desfecho do caso, o melhor caminho é a renúncia. Neste momento, seguimos com o pai, como bem disse o doutor Lucas. Eu vou ser muito direta e eu quero que o senhor me deixe claro aqui, porque para mim parece, o senhor falando dessa forma, que ela chegou a mentir ou omitir alguma coisa, ou ela por algum momento chega a querer defender ainda o Diego, o padrasto, depois de toda essa atrocidade. Olha, é uma dúvida que até mesmo o delegado teve por ter intimado várias vezes. Obviamente, pelo início ali de todo o fato, todo o acontecimento, ela nervosa, apresentou algumas versões que não condiziam tanto com aquilo que precisava constar no inquérito. Então, o delegado acabou por intimar por várias vezes para tirar algumas dúvidas. E a dúvida que o delegado, muito bem na investigação, teve, nós também tivemos. O delegado está tendo aí a oportunidade de tocar este inquérito e dirimir essas dúvidas. E nós da defesa, como nós não podemos adentrar a fundo no inquérito, até porque a investigação de responsabilidade da Polícia Civil, nós ficamos com esse impasse. Então, aonde há ali uma dúvida, o melhor caminho nos termos do Estatuto da Advocacia é a renúncia, para que não haja prejuízos para ninguém, tampouco para a investigação. Sabe uma coisa que chama atenção? Eu quero saber por que a mãe chega na delegacia ali escondendo o rosto. Isso, ela não deve nada. Por que ela tem essa atitude, doutor Lucas? Naquele momento, tinha aproximadamente 400 pessoas na porta da delegacia clamando por justiça. E num dado momento eles começam a confundir a pessoa de Diego com a pessoa da mãe. Então começam a gritar palavras de baixo calão, gritando assassino, alguma coisa do tipo. Ela decide ali naquele momento, orientada pelos advogados, a entrar às pressas e escondendo o rosto, até para não ter uma exposição da sua imagem. Agora, mas não é algo normal, né, doutor? Porque ela não é acusada ali. Ariana, mas diante daquele clamor social e do risco dela ser linchada alguma coisa, era a melhor decisão a ser tomada no momento. Salienta-se que a Danúzia, que é mãe, não é investigada, não é averiguada e não é muito menos, como estão dizendo, indiciada nesse inquérito policial. Ela é vítima quanto a filha. Mas olha só... Bate, você tem alguma pergunta? Porque é o seguinte, se ela estava com medo de ser confundida ali com o Diego, aí que tinha que mostrar o rosto. Se vissem que era uma mulher, né? Quem não conhece a cara da mãe viria que é uma mulher, saberia que não é o Diego. Não é explicação, né, doutora? De chegar com um capuz, não. Né? É estranho isso. Não, nem com capuz, nem da forma que ela vem se comportando há muito tempo, né? Não é o que a gente espera de uma mãe que perde um filho. O que a senhora está sentindo disso que está sendo dito? Olha, eles falam uma coisa muito importante, que é a relação entre eles rompeu-se por causa de uma divergência. Se eles estão buscando a verdade real em relação ao autor do crime, então veja que confusão. Não é que eles estão a defendendo, eles estão tentando a condenação do autor. Então como é que se rompe uma relação dessa de confiança entre cliente, grave, segundo o que o doutor disse, entre cliente e
e o seu profissional, né, o seu advogado, se não por alguma coisa que ela deixou de falar ou está querendo deixar de falar. Agora, a minha preocupação é a seguinte, Ariane, veja se eu tenho razão de me preocupar dessa maneira. Se eles estão deixando de representar a mãe por algo que ela disse ou deixou de dizer, né, porque você pode dizer e acabar atrapalhando também com algo que foi dito. Sim. Isso pode atrapalhar a elucidação do caso? A gente pode dizer que, na opinião deles, a mãe atrapalha a investigação com essas frases desconexas, com essas omissões? Porque se não atrapalha, não tem necessidade de deixar o caso, né? Pois não, Ariane, pode encher a tela. Essas divergências de informações... Essa divergência de informações que a mãe passa, coisas que ela pode ter omitido ou mentido, isso pode atrapalhar as investigações, atrapalhar o andamento de todo esse processo? De forma alguma, até porque a mãe ela não foi indiciada, não se trata de um indiciamento contra a mãe, mas a falta de informações ou a omissão, isso não traz prejuízos nenhum para o desfecho do caso, mas diverge do entendimento dentro da própria, entre os dois, entre o pai e a mãe. Quando causa divergência ali, para que lado vai o advogado, né? O dito popular, puxar a sardinha para quem? Para ninguém. O melhor caminho é seguir o que prevê a lei, o estatuto da advocacia é muito bem claro que quando há essa quebra da confiança, o melhor caminho é a renúncia, né? E isso não atrapalha de forma alguma você trazer o desfecho do caso, o delegado atuar, né? Ou posteriormente o Ministério Público, o juiz, não traz prejuízo algum, muito pelo contrário, é um ato muito positivo, porque fazendo assim, estamos contribuindo com a justiça. Ô Bate, eu tive acesso a uma informação de uma fonte muito segura, e eu vou perguntar aqui dos doutores, eu espero que eles me respondam, de que a mãe da Larissa estava preocupada como que o Diego estava. Se ele havia sido agredido, como que ele estava preso, se ele estava sendo bem tratado. Isso de fato aconteceu? Essa informação, Bate, nós não temos, não chegou ao nosso conhecimento, até porque ela foi ouvida num primeiro momento, não passou todas as informações para o delegado muito diligente, intimou ela novamente, fez um aditamento nos termos do inquérito, ela passou agora informações mais robustas, trouxe ali os detalhes de tudo aquilo quanto ela sabia. Agora essa informação que a Ariane acabou de me perguntar, se ela está preocupada com o Diego e se perguntou se ele apanhou, alguma coisa do tipo, nós não temos essa informação. Mas de fato, dos bastidores aqui vocês me disseram que existe sim uma preocupação dela com ele, né? Olha, a preocupação dela é saber a verdade. Há um primeiro momento inicial, né, ali da prisão, da confissão, ela se mostrou bem preocupada em não acreditar que ele tinha feito aquilo. Ela não acreditou, o que é natural. Então, talvez o interesse dela, né, não nos revelou, mas talvez o interesse é de que ele tinha que falar alguma coisa, ela queria ouvi-lo, possivelmente. Bem, é isso, Bate. Mas se essa história for verdade, que a mãe estava preocupada com o estado do padrasto assassino na prisão, se apanhou, se não apanhou, se estava comendo bem, se não estava comendo bem, se for verdade, lamentável, né? Lamentável. E também, assim, não é uma preocupação normal, né? Para quem perde um filho nessa situação. Obrigado, doutora Eliana Passarelli. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.